Rainha da Neve. Era uma vez, um duende muito perverso. Ele era de um dos piores tipos, na verdade, ele era um verdadeiro duende do mal. Um dia, ele estava muito alegre, porque tinha inventado um espelho com esta peculiaridade: toda coisa boa e bonita refletida nele, se reduziu a quase nada. Por outro lado, todas as coisas ruins e inúteis, se destacavam e pareciam pior do que eram. As mais belas paisagens refletidas nele, pareciam como espinafre cozido, e as melhores pessoas tornavam-se horríveis. Seus rostos eram totalmente distorcidos, se tivessem pelo menos uma sarda sequer, parecia se espalhar por todo o rosto. O duende do mal achou isso imensamente divertido. Se um bom pensamento passava na mente de qualquer um, transformava-se em um sorriso no espelho, e isso causava um verdadeiro deleite para o duende do mal. Todos os estudiosos da escola do duende do mal, pois ele mantinha uma escola, relatou que um milagre havia acontecido. Agora, pela primeira vez, tornou-se possível ver que o mundo e a humanidade era realmente assim. Eles foram para todo canto com o espelho, até que finalmente não houve um país ou uma pessoa que não tivesse sido refletida neste espelho distorcido. Eles até queriam voar até o céu com ele para zombar dos anjos, mas quanto mais alto voavam, mais o duende sorria, tanto que mal conseguiram segurar o espelho, que escorregou de suas mãos e caiu no chão, quebrando em centenas de milhões de pedaços. Mesmo assim, fez mais mal do que nunca. Alguns desses pedaços não eram tão grandes quanto um grão de areia, e estes voaram por todo o mundo, entrando nos olhos das pessoas, e uma vez lá dentro, ficavam presos lá, distorcendo tudo, e fez com que vissem tudo da maneira errada. O menor grão de vidro manteve o mesmo poder possuído pelo espelho inteiro. Algumas pessoas até colocaram um pouco de vidro em seus corações, e isso foi terrível, pois o coração tornou-se como um pedaço de gelo. Alguns dos fragmentos eram tão grandes que foram usados para vidraças, mas não era aconselhável olhar para os amigos através desses painéis. Outros pedaços foram transformados em óculos, e era um mau negócio usá-los. O duende do mal se alegrou em ver o mal que ele havia feito. Mas alguns desses fragmentos ainda flutuam pelo mundo, e você ouvirá o que aconteceu com eles. Numa cidade grande, lotada de casas e de gente, onde não há espaço para jardins, as pessoas tinham que se contentar, em vez disso, com flores em vasos. Numa dessas cidades, viviam duas crianças que conseguiam ter algo maior que um vaso de flores para um jardim. Eles não eram irmão e irmã, mas gostavam um do outro como se fossem. Seus pais moravam um em frente ao outro, em 2 quartos no sótão. O telhado de uma casa tocava o telhado da próxima, com apenas uma calha de chuva entre eles. Cada telhado tinha uma pequena mansarda, e bastava passar por cima da sarjeta, para ir de uma casa a outra. Cada um dos pais tinha uma grande floreira, onde cultivavam ervas em vaso e algumas roseiras. Havia uma em cada vaso, e ambas cresceram esplendidamente. Então, ocorreu aos pais colocar os vasos na sarjeta, entre as casas, e eles pareciam 2 bancos de flores. Os ramos pendiam das bordas dos vasos, e as roseiras lançavam longas trepadeiras, que se enroscavam às janelas. Era quase como um arco triunfal verde. Era muito alto, e as crianças sabiam que não deveriam subir nos telhados, mas muitas vezes eles tinham permissão para colocar seus banquinhos debaixo das roseiras, e ali faziam divertidas brincadeiras. É claro que no inverno, essas diversões acabaram. As janelas estavam muitas vezes cobertas de gelo, e então eles aqueciam os cobres no fogão, e colocavam-os nas placas congeladas, onde faziam lindos buracos para espiar, tão redondos quanto possível. Então, seus olhos brilhantes espiariam por esses buracos, um de cada janela. O nome do menino era Kay, e a menina, Gerda. No verão eles poderiam se alcançar com um salto, mas no inverno, eles tinham que descer todas as escadas de uma casa, e subir todas as escadas na outra, e lá fora havia montes de neve. Olha! As abelhas brancas estão fervilhando, disse a velha avó de Gerda. Elas também têm uma abelha rainha? Perguntou o menino,
pois ele sabia que havia uma rainha entre as abelhas verdadeiras. Sim, de fato elas tinham, disse a avó. Ela voa onde o enxame é mais denso. Ela é a maior de todas, e ela nunca permanece no chão. Ela sempre voa novamente para o céu. Em muitas noites de inverno, ela voa pelas ruas e espia as janelas, e então, o gelo congela as vidraças em maravilhosos padrões, como flores. Ah, sim, nós vimos isso, disseram as duas crianças, e então sabiam que era verdade. A rainha da neve pode entrar aqui? Perguntou a garotinha. Deixe-a vir, disse o menino, e eu a colocarei no fogão, onde ela vai derreter. Mas a avó alisou-lhe o cabelo e contou-lhes mais histórias. À noite, quando o pequeno Kay estava em casa e sem roupas de inverno, subiu na cadeira perto da janela, e espiou pelo pequeno buraco. Caíam alguns flocos de neve, e um deles, o maior, permaneceu na beira da floreira. Ficou maior e maior, até se tornar a figura de uma mulher, vestida toda de branco, que parecia ser feita de milhões de flocos brilhantes. Ela era delicadamente adorável, mas toda de gelo, brilhante e deslumbrantemente de gelo. Ainda assim ela estava viva, seus olhos brilhavam como duas estrelas brilhantes, mas não havia descanso ou paz neles. Ela acenou com a cabeça para a janela, também acenou com a mão. O menino ficou assustado, e pulou descendo da cadeira. E então, pensou ter imaginado que um grande pássaro tinha passado voando pela janela. O dia seguinte estava claro e gelado, e então veio o degelo, e depois disso, a primavera. O sol brilhou. Botões verdes começaram a nascer, apareceram as andorinhas, que construíram seus ninhos, e as pessoas começaram a abrir suas janelas. As crianças começaram a brincar no jardim do telhado novamente. As rosas estavam em esplêndida floração naquele verão. A menina tinha aprendido um hino, e havia algo nele sobre rosas, e isso a fez pensar nas suas próprias roseiras. Ela cantou para o garotinho, e então ele cantou com ela. As crianças se pegaram pelas mãos, beijaram as rosas, e regozijaram-se com o brilho do sol. Como eram lindos os dias de verão, e como era refrescante sentar-se sob as roseiras, que parecia nunca cansada de florescer. Kay e Gerda estavam olhando um livro ilustrado de pássaros e animais, quando Kay disse: "Oh, algo atingiu meu coração, e eu tenho algo no meu olho." A menina colocou os braços em volta do pescoço dele tentando ajudá-lo. Ele piscou o olho, não havia nada para ser visto. "Acredito que desapareceu", disse ele, mas não desapareceu. Era um daqueles grãos de vidro do espelho, o espelho mágico. Você se lembra daquele espelho horrível, no qual todas as coisas boas e grandes refletido nele tornou-se pequeno e mesquinho, enquanto as coisas ruins foram ampliado, e cada falha tornou-se muito aparente. Pobre Kay. Um grão disso foi direto para seu coração, e logo o transformaria em um pedaço de gelo. Ele não sentiu mais isso, mas ainda estava lá. "Por que você chora?" Ela perguntou. "Isso faz você parecer feio." "Não há nada de errado comigo", ele respondeu. "Que horrível." Ele de repente exclamou: "Há um verme naquela rosa, e aquela é bastante torta." "Que rosas nojentas, assim como os vasos delas." Ele chutou o vaso e quebrou duas rosas. "O que você está fazendo, Kay?" gritou a garotinha. Quando ele viu o alarde dela, quebrou outra rosa, e então correu pela sua própria janela, e deixou a querida Gerda sozinha. Quando ela pegou o livro ilustrado, ele disse que era apenas para bebês. Quando sua avó lhes contava histórias, ele sempre gostava de sentar-se atrás de sua cadeira, colocar seus óculos e imitá-la. Ele fazia isso muito bem, e as pessoas riam dele. Ele logo foi capaz de imitar todos na rua, ele poderia tirar sarro de todas as suas falhas. Ele era um sujeito inteligente, disseram algumas pessoas. Mas tudo era por causa daquele pedaço de vidro em seu coração, e daquele pedaço de vidro em seus olhos, e isso fez provocar a pequena Gerda, que gostava tanto dele. Ele jogava jogos bem diferentes agora, que ele parecia ter envelhecido.
Num dia de inverno, quando a neve caía rapidamente, ele trouxe uma grande lupa, estendeu a cauda do seu casaco azul, e deixe os flocos de neve caírem sobre ele. Agora olhe pelo vidro, Gerda. Ele disse, e cada floco de neve foi ampliado e parecia uma linda flor, ou uma estrela pontiaguda. Você vê como eles são feitos de maneira inteligente? Disse Kay. Muito mais interessante do que olhar flores reais. E não há única falha neles, eles são perfeitos, se ao menos não derretessem. Pouco depois, ele apareceu com suas luvas grossas e com seu trenó nas costas. Ele gritou bem no ouvido de Gerda, eu tenho permissão para dirigir na grande praça, onde os outros meninos brincam. E foi para longe. Na praça grande, os meninos mais ousados, amarravam seus trenós nas carroças da fazenda, e percorriam um longo caminho dessa maneira. Bem no meio dos jogos, um grande trenó apareceu, todo branco, e o ocupante usava um casaco branco de pele, e uma touca. O trenó deu 2 voltas na praça, e Kay rapidamente amarrou seu trenó atrás. Então, eles foram embora, cada vez mais rápido para a próxima rua. O motorista se virou, e acenou para Kay da maneira mais amigável, como se conhecessem um ao outro. Cada vez que Kay queria soltar seu trenó, a pessoa acenava com a cabeça novamente. Kay continuou preso ao trenó, que se dirigia direto para fora dos portões da cidade. Então, a neve começou a cair tão fortemente, que o garotinho não conseguia ver uma mão diante dele. Ele desfez as cordas e tentou fugir do grande trenó, mas não adiantou, seu pequeno trenó ficou preso, e continuaram correndo rápido, mais rápido que o vento. Ele gritou alto, mas ninguém ouviu, e o trenó avançou através dos montes de neve. De vez em quando dava um salto, como se estivessem pulando cercas vivas e valas. Ele estava muito assustado, e queria fazer suas súplicas, mas ele só conseguia se lembrar da tabuada. Os flocos de neve foram ficando cada vez maiores, até que finalmente pareceram como grandes galinhas brancas. De repente, eles saltaram para um lado, o grande trenó parou e quem dirigia levantou-se, com casaco e touca sufocados pela neve. Era uma senhora bem alta, toda branca e brilhante, a própria rainha da neve. Avançamos a bom ritmo, disse ela, mas é frio o suficiente para matar, venha para dentro do meu casaco de pele de urso. Ela o levou para o trenó ao lado dela, envolveu-o em suas peles, e ele sentiu como se estivesse afundando em um monte de neve. Você ainda está com frio? Ela perguntou, o beijando na testa. Eca. Estava mais frio que o gelo, atingiu seu coração, que já era mais da metade gelo. Ele sentiu como se estivesse morrendo, mas apenas por um momento, e então pareceu ter-lhe feito bem, que ele não sentia mais frio. Meu trenó. Não se esqueça do meu trenó. Ele só se lembrou disso agora. Estava amarrado a uma das galinhas brancas que voavam atrás deles. A rainha da neve beijou Kay novamente, e então ele entendeu tudo sobre a pequena Gerda, a vovó e todos os outros da casa. Agora não devo mais beijar você, disse ela, ou deveria te beijar até a morte. Kay olhou para ela era tão bonita, pensou, mas um rosto bonito dificilmente poderia ser imaginado. Ela não parecia ser feita de gelo agora. Era ela que estava do lado de fora da janela, quando acenou para ele. Aos olhos dele, ela era perfeita, e ele não tinha nem um pouco de medo dela. Ele disse a ela que conseguia fazer contas mentalmente, no que diz respeito a frações, e que ele sabia o número de milhas ao quadrado e o número de habitantes do país. Ela sempre sorriu para ele, e então ele pensou que certamente não sabia o suficiente. Ele olhou para a vasta extensão do céu, para onde eles subiam cada vez mais alto, enquanto ela voava com ele em uma nuvem escura, enquanto a tempestade surgia ao redor deles, o vento soprava em seus ouvidos, como canções antigas bem conhecidas. Voavam sobre florestas e lagos, sobre oceanos e ilhas, o vento frio assobiava abaixo deles, os lobos uivavam, os corvos voaram gritando sobre a neve cintilante, mas lá em cima, a lua brilhava forte e clara e Kay olhou para ela o tempo todo. Longas noites de inverno, durante o dia ele dormia aos pés da rainha da neve.
Mas, como estava a pequena Gerda, tanto tempo desde que a deixou? Onde ele poderia estar? Ninguém sabia, ninguém poderia dizer nada sobre ele. Tudo o que os outros meninos sabiam, era que o tinham visto amarrar seu pequeno trenó a um esplêndido trenó, e que foi embora pela rua, saindo pelos portões da cidade. Ninguém sabia onde ele estava, e muitas lágrimas foram derramadas, a pequena Gerda chorou longa e amargamente. Por fim, as pessoas disseram que ele estava morto, que ele deve ter caído no rio que corria perto da cidade. Oh, que longos e escuros dias de inverno foram aqueles! Finalmente chegou a primavera e o sol. Que está morto e se foi, disse a pequena Gerda. Não acredito, disse o raio de sol. Ele está morto e desaparecido, disse ela às andorinhas. Não acreditamos, disseram as andorinhas, e finalmente pouco Gerda também não acreditou. Vou calçar meus novos sapatos vermelhos, disse ela certa manhã, aqueles que quem nunca viu, e então irei até o rio e perguntarei sobre ele. Era muito cedo, ela beijou a vovó, que ainda dormia, calçou os sapatos vermelhos, e foi sozinha, em direção às margens do rio. É verdade que você levou meu amiguinho? Perguntou ela ao rio. Eu te dou os meus sapatos vermelhos, se você o trouxer de volta para mim. Ela pensou ter visto que as pequenas ondulações balançavam de uma forma muito curiosa, então, ela tirou os sapatos vermelhos, seus bens mais preciosos, e jogou os dois no rio. Eles caíram perto da costa, e foram levados de volta para ela pelas pequenas ondas. Parecia como se o rio não quisesse aceitar a sua oferenda, pois não foi ele que tinha levado o pequeno Kay. Ela apenas pensou que não os havia jogado longe o suficiente e então, Gerda subiu em um barco que estava entre os juncos, foi até o final, e jogou os sapatos na água novamente. Mas o barco estava solto, e os movimentos dela tirou do lugar, e ele flutuou para longe da costa. Ela sentiu-o se mover e tentou sair, mas antes de chegar ao outro lado, o barco estava a mais de 1 metro da costa, e estava flutuando bem rapidamente. A pequena Gerda ficou terrivelmente assustada, e começou a chorar, mas ninguém a ouviu, exceto os pardais. Eles não puderam a carregar de volta, mas eles voaram ao lado, chorando, como que para animá-la. Estamos aqui, estamos aqui. O barco flutuou rapidamente para longe, a pequena Gerda ficou sentada, imóvel, apenas de meias, seus sapatinhos vermelhos flutuavam atrás, mas não conseguiam alcançar o barco, que se afastava cada vez mais rápido. As margens de ambos os lados eram muito bonitas, com lindas flores, lindas árvores antigas, e as encostas eram repletas de ovelhas e gado, mas nenhuma única pessoa. Talvez o rio esteja me levando para o Kay, pensou Gerda, e isso a animou. Ela se sentou e olhou para as lindas paisagens verde por horas. Então, chegaram a um grande jardim de cerejeiras. Uma mulher saiu da casa. Ela usava um grande chapéu de sol, que estava coberto com lindas flores pintadas. Na casa dela, com curiosas janelas azuis e vermelhas, tinha uma cobertura de palha como telhado, e 2 soldados de madeira estavam do lado de fora, que apresentaram armas enquanto ela passava. Gerda os chamou. Ela pensou que eles eram vivos, mas é claro que eles não responderam. Ela estava bem perto deles, pois a correnteza empurrou o barco para perto da margem. Gerda gritou de novo, mais alto do que antes, e então a mulher saiu da casa. Pobre criança, disse a mulher, como é que você foi expulsa por este grande e forte rio, para a vastidão mundo sozinha? Então, a mulher entrou direto na água, e agarrou o barco com sua vara em forma de gancho. Ela puxou-o para a terra firme. Então, a pequena Gerda se levantou e saiu do barco. Gerda ficou encantada por estar novamente em terra firme, mas ela estava um pouco assustada com a mulher estranha. Venha, e diga-me, quem é você, e como chegou aqui, disse a mulher. Quando Gerda lhe contou toda a história, e perguntou se ela tinha visto Kay, a mulher disse que não o tinha visto, mas que ela o esperava. Gerda, não fique triste, venha e prove as cerejas, e veja as flores, que eram mais lindas do que qualquer livro ilustrado. Cada um tinha uma história para contar. Então ela pegou Gerda pela mão, e entraram na casinha. Então a velha trancou a porta.
As janelas eram muito altas, eram vermelhas, azuis e amarela, e lançavam uma luz muito curiosa na sala. Na mesa estavam as mais deliciosas cerejas em grande quantidade, das quais Gerda teve permissão para comer quantas quisesse. Enquanto ela comia, a velha penteava os seus cabelos com um pente de ouro, para que os cabelos cacheados e brilhassem como ouro em volta do rostinho bonito, que era tão doce quanto uma rosa. Há muito tempo eu queria uma garotinha como você. Disse a mulher, você verá como nos daremos bem juntas. Enquanto ela penteava o cabelo de Gerda, ela se esqueceu completamente de Kay, pois a mulher era mágica, mas não era uma bruxa má, ela só lançava feitiços sobre as pessoas para se divertir um pouco, e ela queria que Gerda ficasse. Ela então foi para o jardim, e acenou com a vara em forma de gancho sobre todas as roseiras e, por mais que lindamente estavam florescendo, todos afundaram na terra, sem deixar rastros. A velha estava com medo de que, se Gerda visse as rosas, se lembraria de Kay, e quisesse fugir. Então, ela levou Gerda para o jardim de flores. Que perfume delicioso havia! E cada flores imagináveis para cada estação estavam naquele lindo jardim, que nenhum livro ilustrado poderia ser mais brilhante ou mais bonito. Gerda pulava de alegria e brincava até o sol se pôr atrás das altas cerejeiras. Então, ela foi colocada em uma cama linda, com coberturas de seda cor-de-rosa recheadas de violetas, ela dormiu, e teve sonhos tão lindos quanto qualquer rainha em seu dia de casamento. No dia seguinte, ela brincou novamente com as flores do jardim, e muitos dias se passaram da mesma maneira. Gerda conhecia todas as flores, mas por mais que houvesse, ela sempre pensou que faltava uma, mas não sabia qual era. Um dia, ela estava sentada olhando para o chapéu de sol da mulher, com suas flores pintadas, e a mais bonita de todas era uma rosa. A velha tinha se esquecido do chapéu, quando encantou as outras roseiras para longe. Esta é a consequência de se estar distraída. O que? Disse Gerda, não há rosas aqui? E ela saltou entre os canteiros e procurou, mas em vão. Suas lágrimas quentes caíam nos mesmos lugares onde antes estavam as rosas. Quando o calor das gotas umedeceram a terra, as roseiras cresceram novamente, tão cheias de flor como quando afundaram. Gerda abraçou as rosas e as beijou, e então ela pensou nas lindas rosas que tinha em casa, e isso trouxe a lembrança do pequeno Kay. Oh, como estou atrasada, disse a menina, eu deveria estar procurando por Kay. Você não sabe onde ele está? Ela perguntou às rosas. Você acha que ele está morto e desaparecido? Ele não está morto, disseram as rosas. Pois vimos embaixo no subsolo, você sabe, e todas as pessoas mortas estão lá, mas quem não está entre eles? Ah, obrigado. Disse a pequena Gerda, e então ela foi para outras flores e olhou para suas taças e disse: Você sabe onde Kay está? Mas cada flor ficou ao sol, e tiveram seus próprios devaneios. A pequena Gerda ouviu muitas delas, mas nunca nada sobre Kay. E o que disseram os lírios tigre? Você ouve o tambor? O lamento das mulheres? A mulher hindu em sua longa vestimenta vermelha ao lado da pilha, enquanto as chamas a cercam e a seu marido morto. Faça as chamas do coração morrer no fogo? Não entendo nada disso, disse a pequena Gerda. Essa é a minha história, disse o lírio tigre. O que diz o convólvulo? Um antigo castelo está situado no alto de um caminho estreito na montanha, está intimamente coberto de era, quase escondendo as antigas paredes vermelhas, e rastejando folha após folha ao redor da varanda onde está uma linda donzela. Ela se inclina sobre a balaustrada e olha ansiosamente até a estrada. Nenhuma rosa em seu caule é mais fresca que ela, sem maçã a flor levada pelo vento se move com mais leveza. Suas vestes de seda farfalhar suavemente quando ela se inclina e diz, ele nunca virá? É Kay que você quer dizer? Perguntou Gerda. Estou apenas falando da minha própria história, do meu sonho, respondeu o convólvulo. O que disse o pequeno floco de neve? Entre duas árvores está pendurada uma corda com uma tábua, que é um balanço.
Duas lindas meninas com vestidos de neve e fitas verdes esvoaçantes em seus chapéus estão sentados nele. O irmão delas, que é o maior, fica atrás, e ele tem os braços rodeados com as cordas, como suporte, e segura em uma das mãos uma pequena tigela. Ele está soprando bolhas de sabão. Como o balanço se move, as bolhas voam para cima em todas as suas mudanças de cores, a última ainda está pendurada no cano balançado pelo vento, e o balanço continua. Um cachorrinho preto corre, ele está quase tão leve quanto as bolhas, ele se levanta nas patas traseiras e quer ser levado para o balanço, mas ele não para. O cachorrinho cai com um latido furioso, eles zombam disso, a bolha estoura. Um balanço na prancha, uma imagem de espuma esvoaçante que é a minha história. Ouso dizer que o que você me diz é muito bonito, mas você nunca menciona o pequeno Kay. O que diz o Jacinto? Eram 3 lindas irmãs, todas muito delicadas. Um usava um manto carmesim, o outro um azul, e o terceiro era branco puro. Esses 3 dançaram de mãos dadas, à beira do lago ao luar. Eram seres humanos, não eram fadas da floresta. O ar perfumado as atraiu, e elas desapareceram na floresta. Aqui, a fragrância é ainda mais forte. 3 caixões deslizam da floresta em direção ao lago, e neles estão as donzelas. Os vagalumes voam levemente ao redor deles, com suas pequenas tochas. Essas dançarinas dormem, ou estão mortas. O perfume da flor diz que são cadáveres. O sino da noite toca a sua campainha. Você me deixa muito triste, disse a pequena Gerda, seu perfume é tão forte que me faz pensar naquelas donzelas mortas. Ah, está Kay realmente morto? As rosas estão no subsolo, dizem que não. Din, dom, dobraram os sinos de Jacinto, não estamos falando do pequeno Kay, não sabemos nada sobre ele. Cantamos nossa música, a única que conhecemos. E Gerda passou para os botões de ouro, brilhando entre suas folhas verdes escuras. Você é um solzinho brilhante, disse Gerda. Diga-me se você sabe onde encontrar meu companheiro de brincadeira. O botão de ouro brilhou intensamente, e retribuiu o olhar de Gerda. Que música o botão de ouro poderia cantar? Não seria sobre Kay. O sol brilhante iluminou um pequeno pátio, no primeiro dia de primavera. Os raios de sol invadiram a parede branca vizinha, perto da qual floresceu a primeira flor amarela da estação, e isto brilhava como ouro polido ao sol. Uma velha trouxe sua poltrona exposta ao sol, sua neta, uma pobre e linda criada, veio fazer-lhe uma breve visita e a beijou. Havia ouro, ouro do coração, no beijo. Ouro nos lábios, ouro no chão, e ouro acima, nos raios da manhã. Essa é a minha pequena história, disse o botão de ouro. Oh, minha pobre avó! Suspirou Gerda. Ela deve estar desejando me ver, e sofrendo por minha causa, assim como ela ficou por causa de Kay. Mas logo voltarei para casa, e levarei Kay comigo. É inútil perguntar às flores sobre ele. Elas só sabem suas próprias histórias, e não têm informações para me dar. Então, ela ajeitou o vestidinho para poder correr o mais rápido, mas as flores do narciso atingiram-na nas pernas. Ela pulou sobre eles, parou e disse, talvez você possa dizer alguma coisa para mim. Ela se inclinou perto da flor, e escutou. O que disse? Eu posso me ver, disse o narciso. Ah, quão doce é o meu perfume. Lá em cima, numa janela do sótão, fica uma dançarina, primeiro ela fica em uma perna, depois na outra, e parece que ela pisaria o mundo inteiro sob seus pés. Ela é apenas uma ilusão. Ela derrama um pouco de água, coloca um pedaço da coisa que ela está segurando, é o corpete dela. A limpeza é uma coisa boa, diz ela. Seu vestido branco está pendurado em um varal, também foi lavado e seco. Ela o veste e enrola um lenço cor de açafrão em volta do pescoço, o que deixa o vestido mais branco. Eu me vejo, eu vejo eu mesmo. Não me importo nem um pouco com tudo isso, disse Gerda, não adianta ficar me contando essas coisas.
e então ela correu até o fim do jardim. A porta estava trancada, mas ela apertou a trava enferrujada, e ela cedeu. A porta se abriu, e a pequena Gerda saiu correndo descalça, para o mundo inteiro. Ela olhou para trás 3 vezes, mas ninguém veio atrás dela. Por fim, ela não conseguiu mais correr e sentou-se em uma grande pedra. Quando ela olhou em volta, viu que o verão já havia acabado, já era bem final de outono. Ela nunca saberia disso por dentro o lindo jardim, onde o sol sempre brilhava e as flores de cada estação estavam sempre em flor. Oh, como perdi meu tempo, disse a pequena Gerda. Já é outono. Não devo descansar mais, então ela se levantou para continuar. Oh, quão cansados e doloridos estavam seus pezinhos, e tudo mais ao redor parecia tão frio e sombrio. As longas folhas de salgueiro eram bem amareladas. A névoa úmida caiu das árvores como chuva, uma folha após a outra caíam das árvores, e apenas o espinho de abrunho ainda deu o seu fruto, mas os abrunhos eram azedos e deixavam os dentes tensos. Oh, como parecia cinzento e triste, no vasto mundo. Gerda logo foi obrigada a descansar novamente. Um grande corvo saltou na neve, bem na frente dela. Estava sentado olhando para ela, por um longo tempo e balançando a cabeça. Agora ele disse, Cau, bom dia, da melhor maneira possível, foi gentil com a garotinha, e perguntou onde ela estava indo, sozinha no vasto mundo. Gerda entendeu a palavra sozinha, e sabia o quanto havia nela, e ela contou ao corvo toda a história de sua vida, e suas aventuras, também perguntou se tinha visto Kay. O corvo acenou com a cabeça e disse, talvez sim, pode ser que sim. O quê? Você realmente acha que viu? Gritou a menina, quase sufocando-o com seus beijos. Devagar, disse o corvo. Acredito que possa ser o Kay, mas ele já se esqueceu de você a essa altura, pela princesa. Ele mora com uma princesa? Perguntou Gerda. Sim, ouça, disse o corvo, mas é tão difícil falar seu idioma. Se você entende a linguagem do corvo, posso falar sobre isso muito melhor. Não, nunca aprendi, disse Gerda, mas a sua avó sabia e costumava falar sobre isso. Se eu tivesse aprendido. Não importa, disse o corvo. Eu vou te contar, embora possa fazê-lo bastante mal. Então ele contou a ela o que tinha ouvido. Neste reino onde estamos agora, disse ele, vive uma princesa que é muito inteligente. Ela leu todos os jornais do mundo. Um dia, ela estava sentada em seu trono, o que não é uma coisa tão divertida, dizem eles, e começou a cantarolar uma música, porque eu não deveria me casar, por quê? Por que não, de fato? Disse ela. E ela decidiu casar, se ela pudesse encontrar um marido que tivesse uma resposta pronta, quando uma pergunta fosse feita a ele. Ela ligou para todas as damas junto à corte, e quando ouviram o que ela queria, ficaram encantados. Gostei disso, disseram eles, eu estava pensando a mesma coisa outro dia. As crianças têm uma espécie de linguagem, ou jargão, formada pela adição de letras ou sílabas a cada palavra, o que é chamado de linguagem do corvo. Cada palavra que eu digo é verdade, disse o corvo, pois minha querida é domesticada, e anda pelo palácio sempre que quer, ela me contou toda a história. É claro que sua namorada era um corvo, pois pássaros do mesmo tipo voam juntos, e um corvo sempre escolhe outro. Nos jornais, tudo saiu imediatamente, com bordas de corações e as iniciais da princesa. Eles avisaram que, qualquer jovem que fosse bonito o suficiente, poderia ir ao palácio para falar com a princesa. Alguém que falasse como se estivesse em casa, e falasse bem, seria escolhido pela princesa como seu marido. Sim, você pode acreditar em mim, é tão verdade quanto eu estou sentado aqui, disse o corvo. As pessoas veio aglomerando-se, houve muita corrida e tumulto, mas ninguém teve a sorte de ser escolhido, seja no primeiro dia, ou no segundo. Todos eles poderiam falar bem o suficiente na rua, mas quando eles entraram nos portões do castelo,
e viram o guarda em uniformes prateados, subiram as escadas através das fileiras de lacaios com librés bordadas a ouro. A coragem os abandonou. Quando chegaram às salas de recepção brilhantemente iluminadas, e ficaram em frente ao trono onde a princesa estava sentada, eles não conseguiam pensar em nada para dizer, apenas ecoaram suas últimas palavras, e é claro que não era isso que ela queria. Era como se todos tivessem dormido algum tipo de sono mágico, que os tornava letárgicos, e eles não se recuperavam, até que saíram para a rua novamente, e então tinham muito a dizer. Havia uma longa fila deles, indo das portas da cidade até ao palácio. Eu mesmo fui vê-los, disse o corvo. Eles estavam com fome e sede, mas não conseguiram nada no palácio, nem mesmo um copo de água morna. Alguns sábios levaram sanduíches com eles, mas não os compartilharam com seus vizinhos. Eles pensaram que se os outros entrassem na presença da princesa com fome, haveria mais chance para eles mesmos. Mas Kay, pequeno Kay? Perguntou Gerda, quando ele veio. Ele estava no meio da multidão? Dê-me tempo, dê-me tempo. Estamos apenas indo até ele. Foi no terceiro dia que um pequeno personagem veio marchando alegremente, sem carruagem nem cavalo. Os olhos dele brilhavam como o seu, e ele tinha lindos cabelos loiros, mas suas roupas estavam muito maltrapilhas. Ah, esse é Kay. Disse Gerda alegremente, que então eu encontrei ele. E ela bateu palmas. Ele tinha uma mochila nas costas. Disse o corvo. Não, deve ser o trenó dele, ele estava com ele quando ele foi embora. Disse Gerda. Pode ser que sim, disse o corvo, que eu não parecia muita coisa, particularmente, mas eu sei pela minha querida, que quando ele entrou pelos portões do palácio, e viu os salva-vidas em seus uniformes prateados, e os lacaios nas escadas em suas librés com detalhes dourados, ele não ficou nem um pouco envergonhado. Ele apenas acenou para eles e disse, deve ser muito cansativo ficar em pé nas escadas. Estou indo para dentro. Os salões estavam cheios de luzes. No salão privado, estavam vereadores e inúmeras excelências, andavam por aí descalço carregando vasos de ouro, foi o suficiente para fazê-lo solene. Suas botas também rangiam de medo, mas ele não estava nem um pouco chateado. Ah, tenho certeza de que foi Kay. Disse Gerda, que eu sei que ele tinha um par de botas novas, ouvi-as rangendo na sala da casa da avó. Sim, de fato elas rangeram. Disse o corvo. Mas, nada assustado, ele foi direto até a princesa, que estava sentada em uma pérola do tamanho de uma roca. Pobre rapaz simples. Todo o tribunal de senhoras e seus acompanhantes, os cortesãos e seus cavalheiros, cada um acompanhados por um pajem, estavam em volta. Quanto mais perto da porta eles se levantaram, tanto maior foi a sua arrogância, até o filho do lacaio, que sempre usava chinelos e ficava na porta, era quase orgulhoso demais para ser olhado. Deve ser horrível. Disse a pequena Gerda, e ainda assim Kay ganhou a princesa. Se eu não fosse um corvo, eu mesmo deveria tê-la levado, apesar de eu estar noivo. Dizem que ele falou tão bem quanto eu mesmo poderia ter feito isso, quando falo a língua do corvo, pelo menos é o que minha querida diz. Ele era a imagem da boa aparência e galanteria, mas não teve nenhuma ideia de cortejar o princesa, simplesmente parou para ouvir sua sabedoria. Ele a admirava tanto ou mais que ela o admirava. Na verdade, era que então, disse Gerda, que ele era tão inteligente, que poderia calcular aritmética mentalmente, até frações. Oh, você me aceita no palácio? Disse a menina. É bastante fácil falar, disse o corvo, mas como vamos administrar isso? Vou conversar com minha namorada sobre isso, que ela terá alguns conselhos para nos dar, ouso dizer, mas sou obrigado a lhe dizer, que uma menina como você, nunca será admitida. Ah, de fato farei isso, disse Gerda, quando Kay ouve que eu sou aqui, ele sairá imediatamente para me buscar.
Espere por mim aqui perto da escada, disse o corvo. Então ele abanou sua cabeça, e voou. A noite já havia escurecido antes que ele voltasse. Cal, ele disse, ela lhe manda saudações. E aqui está um rolinho para você. Gelo tirou da cozinha, onde há pão suficiente, e ouso dizer que você está com fome. Não é possível você entrar no palácio, você está descalça, os guardas de prata e os lacaios em ouro nunca permitiriam que você passasse. Mas não chore, nós vamos fazer você entrar de alguma forma. Minha querida conhece uma pequena escada dos fundos que leva até o quarto, e ela sabe onde está a chave. Depois foram para o jardim, para a grande avenida onde as folhas caíam suavemente, uma por uma, e quando as luzes do palácio se apagaram, uma após a outra, o corvo conduzia Gerda até a porta dos fundos, que estava entreaberta. Oh, como o coração de Gerda batia de medo e saudade! Era como se ela estivesse prestes a fazer algo errado, e ainda assim, só queria saber se este era realmente o pequeno Kay. Ah, deve ser ele, ela pensou, imaginando seus olhos inteligentes e seus cabelos loiros. Ela podia ver o sorriso dele, quando eles costumavam sentar-se sob a roseira em casa. Ela pensou que ele ficaria muito feliz em vê-la, e ouviria sobre o longo caminho que ela percorreu para encontrá-lo, e como todos ficaram tristes em casa quando ele não voltou. Oh, foi alegria misturada com medo. Chegaram agora às escadas, onde havia uma pequena lâmpada, queimando em uma prateleira. Lá estava a namorada mansa, torcendo e virando a cabeça para olhar para Gerda, que fez uma reverência, como a avó lhe ensinou. Meu noivo me falou tão encantadoramente sobre você, minha pequena senhorita. Ela disse, sua vida é tocante. Se você levar a lamparina, irei na frente. Tomaremos aqui o caminho reto, e não nos perderemos. Parece que alguém está vindo atrás de nós, disse Gerda, ao imaginar que algo passou correndo por ela, lançando uma sombra nas paredes, cavalos com crinas esvoaçantes e pernas delgadas, caçadores, senhoras e senhores, a cavalo. Ah, esses são apenas os sonhos. Disse o corvo. Eles são dos pensamentos das nobres senhoras e senhores caçando. Isso é uma coisa boa, pois você poderá vê-los melhor ainda na cama. Mas não se esqueça, quando você for levada, de mostrar um espírito grato. Agora, não há necessidade de falar sobre isso, disse o corvo do bosque. Eles chegaram agora ao primeiro apartamento, estava pendurado com cetim rosa bordado com flores. Aqui novamente os sonhos os alcançaram, mas eles passaram tão rapidamente que Gerda não conseguia distingui-los. Os quartos se tornaram um mais bonito que o outro, eles eram suficientes para confundir qualquer um. Eles agora chegaram ao quarto. O teto era como um grande palmeira com folhas de cristal, e no meio do quarto tinham duas camas, cada uma como um lírio pendurado em uma haste dourada. Uma era branca, e nela estava a princesa, a outra era vermelha, e lá estava aquele que Gerda veio procurar, ó pequeno Kay. Ela inclinou para o lado de uma das folhas carmesim, e viu um pescocinho marrom. Foi Kay. Ela chamou seu nome em voz alta, e segurou a lâmpada perto dele. De novo os sonhos correram pela sala a cavalo. Ele acordou, virou a cabeça, e não era o pequeno Kay. Apenas o pescoço do príncipe era igual ao dele, mas ele era jovem e bonito. A princesa espiou de dentro da sua cama de lírio branco, e perguntou qual era o problema. Então, a pequena Gerda chorou, e contou-lhes toda a sua história, e o que os corvos fizeram para ajudá-la. Coitadinha! Disseram o príncipe e a princesa. E eles elogiaram os corvos, e disseram que eles não estavam nem um pouco zangados com eles, mas não devem fazê-lo novamente. Então, eles deram a eles uma recompensa. Você gostaria de sua liberdade? Disse a princesa, ou será que vocês preferem postagens permanentes sobre o tribunal, como corvos da corte, com regalias na cozinha? Ambos os corvos fizeram reverências, e imploraram pelos postos permanentes, por eles pensaram na velhice, e disseram que era bom ter algo para o velho, como eles chamavam. O príncipe levantou-se, e deixou Gerda dormir em sua cama, ele não poderia ter feito mais.
Ela cruzou as mãozinhas, e pensou como as pessoas e os animais são bons, então ela fechou os olhos, e adormeceu profundamente. Todos os sonhos vieram voando de volta, desta vez, eles pareciam anjos, e estavam arrastando um pequeno trenó, com Kay sentada nele, e ele assentiu. Mas foi apenas um sonho, então tudo desapareceu quando ela acordou. No dia seguinte, ela estava vestida de seda e veludo da cabeça aos pés, pediram que ela ficasse no palácio e se divertisse, mas ela apenas implorou que lhe dessem uma pequena carruagem, um cavalo, e um pequeno par de botas, para que ela pudesse dirigir pelo mundo, para procurar Kay. Eles deram a ela um par de botas e um presente. Ela estava linda, completamente vestida, e quando estava pronta para partir, lá na porta, estava uma nova carruagem de ouro puro. O brasão do príncipe e da princesa estava estampados, e brilhavam como uma estrela. Cocheiro, lacaio e batedor, pois havia até um batedor, todos usavam coroas de ouro. O próprio príncipe e a princesa ajudou-a a entrar na carruagem e desejou-lhe felicidades. O corvo da floresta, que agora era casado, acompanhou-a durante os primeiros 3 quilômetros. Ele sentou-se ao lado de Gerda, pois não poderia cavalgar de costas para os cavalos. O outro corvo parou na porta e bateu as asas. Ela não foi com eles, pois sofria de dor de cabeça desde que havia se tornado uma aposentada da cozinha, por comer demais. A carruagem estava cheia de biscoitos açucarados, e havia frutas e nozes de gengibre sob o assento. Adeus, adeus, exclamou o príncipe e a princesa. A pequena Gerda chorou, e o corvo que ficou chorou também. No final dos primeiros quilômetros, o outro corvo disse adeus, e esta foi a separação mais difícil de todas. Ele voou para uma árvore e bateu suas grandes asas negras enquanto podia ver a carruagem, que brilhava como o sol mais brilhante. Eles seguiram por um bosque escuro, onde a carruagem iluminou o caminho, e cegou os ladrões com seu brilho, que isto era mais do que eles podiam suportar. É ouro, é ouro! Eles gritaram, e correndo para a frente, prenderam os cavalos, e mataram o cocheiro e o lacaio. Eles então arrastaram a pequena Gerda para fora da carruagem. Ela é gorda e bonita, que ela engordou com nozes. Disse a ladra, que tinha longas sobrancelhas que pendia sobre seus olhos. Ela é tão boa quanto um cordeiro gordo. Sacou sua faca afiada, e enquanto dizia isso, brilhava horrivelmente. Oh! Gritou a velha no mesmo momento, pois sua filhinha havia surgido por trás dela, mordendo sua orelha. Ela ficou pendurada de costas, tão selvagem, o animalzinho mais selvagem que você poderia desejar encontrar. Você é ruim, criança malvada. Disse a mãe, mas ela foi impedida de matar Gerda nesta ocasião. Ela vai brincar comigo, disse a garotinha ladra, ela me dará seu lindo vestido, e ela dormirá na minha cama. Então, ela mordeu a mãe novamente, e a fez dançar. Todos os ladrões riram e disseram, olhem para ela dançando com seu filhote. Quero entrar na carruagem, disse a garotinha assaltante. E ela sempre fazia o que queria, porque era mimada e teimoso. Ela e Gerda entraram na carruagem, e então se dirigiram sobre as pedras, cada vez mais para dentro da floresta. A garotinha ladra era tão grande quanto Gerda, mas muito mais forte. Ela tinha ombros mais largos e pele mais escura. Seus olhos eram bastante pretos, com uma expressão quase melancólica. Ela colocou o braço em volta à cintura de Gerda e disse: eles não vão te matar enquanto eu não ficar com raiva de você. Você certamente deve ser uma princesa. Não, disse a pequena Gerda, e então ela contou todas as suas aventuras, e como ela gostava de Kay. A garota assaltante olhou seriamente para ela, deu um pequeno aceno de cabeça e disse: eles não te matarão, mesmo que eu esteja zangada com você. Então, ela enxugou os olhos de Gerda. Finalmente a carruagem parou. Elas estavam no pátio do castelo de um ladrão, cujas paredes estavam rachadas de cima a baixo. Muitos corvos voavam para dentro e para fora de cada buraco, e grandes bulldogs, cada um parecendo pronto para devorar alguém, pularam o mais alto que puderam, mas não latiram, pois não foi permitido. Eles choraram.
Um grande incêndio ardia no meio do chão de pedra do antigo salão enfumaçado. A fumaça subiu toda para o teto, onde teve que encontrar uma saída para si mesmo. A sopa estava fervendo num grande caldeirão sobre o fogo, e lebres e coelhos assavam nos espetos. Você dormirá comigo, e com todos os meus bichinhos de estimação esta noite, disse a garota ladra. Quando comeram e beberam alguma coisa, elas foram juntas para um canto coberto de palha e tapetes. Havia quase 100 pombos empoleirados nas vigas e feixes. Eles pareciam estar dormindo, mas se agitaram por um pouco quando as crianças chegaram. Eles são todos meus, disse a garotinha assaltante, agarrando um dos que estavam mais perto. Ela segurou-o pelas pernas e sacudiu-o até que ele batesse asas. Beije-o, gritou ela, jogando-o na cara de Gerda. Aqueles são os pombos torcazes, acrescentou ela, apontando para algumas ripas fixadas através de um grande buraco no alto das paredes. Eles são uma ralé regular, eles voariam para longe rapidamente, se não estivessem presos. Aqui está meu velho amor B, arrastando uma rena, estava amarrado e tinha um anel de cobre brilhante em volta de seu pescoço. Temos que mantê-lo por perto também, ou ele fugiria. Todas as noites, eu faço cócegas no pescoço dele com minha faca brilhante, ele tem tanto medo disso. A menina tirou uma longa faca de um buraco na parede, e passou pelo pescoço da rena. O pobre animal riu e chutou, e a ladra riu, e puxou Gerda, desceu para a cama com ela. Você tem aquela faca com você enquanto dorme? Perguntado Gerda, parecendo bastante assustada. Eu sempre durmo com uma faca, disse a garotinha assaltante. Nunca se sabe o que vai acontecer. Mas agora, me diga novamente o que você me contou antes, sobre o pequeno Kay, e por que você saiu no mundo. Então Gerda contou-lhe tudo de novo, e os pombos florestais arrulham em suas gaiolas acima delas, os outros pombos estavam dormindo. A garotinha ladra colocou o braço em volta pescoço de Gerda, e foi dormir com a faca na outra mão, e ela logo estava roncando. Mas Gerda não fechava os olhos, ela não sabia se iria viver ou morrer. Os ladrões sentaram-se ao redor do fogo, comendo e bebendo, e a velha estava dando cambalhotas. Essa visão aterrorizou a pobre menina. Então, os pombos florestais disseram, có, có, vimos o pequeno Kay, seu trenó era puxado por uma galinha branca, e ele estava sentado no trenó da Rainha da Neve, estava flutuando baixo sobre as árvores, enquanto estávamos em nossos ninhos. Ela soprou sobre nós, e todos morreram, exceto nós dois, e có, có. O que você está dizendo aí em cima? Perguntou Gerda. Onde a Rainha da Neve estava indo? Você sabe alguma coisa sobre isto? Ela provavelmente estava indo para a Laponia, porque há sempre neve e gelo lá. Pergunte à rena, que está amarrada. Há gelo e neve, e é um lugar esplêndido, disse o rena. Você pode correr e pular onde quiser, com grandes planícies brilhantes. A Rainha da Neve tem sua barraca de verão lá, mas seu castelo permanente fica no Polo Norte. Ok, pequeno Kay. Suspirou Gerda. Fique quieta, ou vou enfiar a faca em você. Disse a garota assaltante. De manhã, Gerda contou-lhe tudo o que os pombos florestais tinham dito, e a garotinha ladra parecia bastante solene, mas ela acenou com a cabeça, e disse, não importa, não importa. Você sabe onde fica a Laponia? Ela perguntou à rena. Quem deveria saber melhor do que eu? Disse o animal, revirando os olhos. Eu nasci e fui criado lá, e costumava pular nos campos de neve. Escute, disse a garota assaltante. Você vê que todos os nossos homens estão fora, mas a mãe ainda está aqui e ela vai ficar, mas mais tarde, pela manhã, ela vai tomar um gole da garrafa grande, e depois disso ela vai tirar uma soneca. Então poderei fazer alguma coisa para você. Ela pulou da cama, e correu até a mãe, e puxou a barba, e disse, bom dia, minha querida babacabra. E a mãe dela encheu o nariz, até ficar vermelho, mas foi tudo carinho. Assim que sua mãe tomou o gole da garrafa e adormeceu,
a garotinha assaltante foi até o Renas e disse: eu teria o maior prazer do mundo em mantê-lo aqui, para fazer cócegas em você com minha faca, porque você é tão divertido. No entanto, isso não importa. Vou desamarrar o seu cabresto, e ajudá-lo a sair, para que você possa fugir para a Laponia, mas você deve dar o seu melhor. Em primeiro lugar, leve esta garotinha para mim, ao palácio da Rainha da Neve, onde está seu companheiro de brincadeiras. Eu não tenho dúvida de que você ouviu o que ela estava me contando, pois ela falou alto o suficiente, e você geralmente está escutando. As renas saltaram de alegria. A garota ladra levantou a pequena Gerda, e teve a precaução de amarrá-la, não antes de lhe dar uma pequena almofada para sentar. Aqui, afinal, eu vou te devolver suas botas de pele, pois vai fazer muito frio, mas eu vou ficar com o seu chale, é bonito demais para se separar. Ainda assim você não deve estar com frio. Aqui estão as luvas grandes da minha mãe para você, elas vão ao alcance dos cotovelos. De aqui, coloque a mão. Agora, as suas mãos são iguais às da minha mãe nojenta. Gerda derramou lágrimas de alegria. Eu não gosto que você chore, disse a garotinha ladra. Aqui estão 2 pães e um presunto para você, para que não morra de fome. Estas coisas foram amarradas nas costas da rena. A pequena ladra abriu a porta, chamou todos os cachorros grandes, e então ela cortou o cabresto com a faca e disse à rena: agora corra, mas cuide da minha garotinha. Gerda estendeu as mãos em grandes luvas para a menina ladra, e disse adeus, e então, a rena disparou pelas sarças e arbustos, através da grande floresta, sobre pântanos e planícies, tão rápido quanto poderia. Os lobos uivaram, e os corvos gritaram, enquanto as luzes vermelhas tremulavam no céu. Aí estão minhas antigas luzes do norte, disse a rena, que eu vejo como elas piscam. E continuou correndo mais rápido do que nunca, dia e noite. Os pães foram comidos, e o presunto também, e então eles estavam na Laponia. Ela passou por uma pequena cabana, muito pobre, o telhado descia até o chão e a porta estava tão baixa, que as pessoas tinham que rastejar de joelhos quando queriam entrar ou sair. Não havia ninguém em casa aqui, exceto uma velha, que fritava peixe em uma lamparina a óleo. A rena contou-lhe toda a história de Gerda, mas contou primeiro a sua, por pensar que era o mais importante. Gerda ficou tão abalada pelo frio que ela não conseguia falar nada. Oh, pobres criaturas! Disse a mulher, você tem ainda um longo caminho a percorrer, terá que percorrer centenas de quilômetros em Fimark, pois a Rainha da Neve está fazendo uma visita ao país, e ela acende luzes azuis todas as noites. Vou escrever algumas palavras numa cauda de peixe seco, pois não tenho papel. Eu vou dar a você para levar para a mulher finlandesa lá em cima. Ela será mais capaz de direcioná-la do que eu posso. Então, quando Gerda foi aquecida, e comeu e bebeu alguma coisa, a mulher Lapão escreveu algumas palavras em uma cauda de peixe seco, e deu a ela, pedindo-lhe que cuidasse bem dele. Então, ela amarrou-a novamente nas renas, e elas voaram. Cintilantes e brilhantes, as lindas luzes azuis do norte brilharam no céu toda a noite. Finalmente chegaram a Fimark, e bateram na porta. Era a chaminé da mulher finlandesa, pois ela não tinha porta alguma. Havia tanto calor lá dentro, que a finlandesa andava por aí quase nua. Ela de uma vez só, afrouxou as coisas de Gerda, tirou as luvas e as botas, ou ela estaria com muito calor. Então, ela colocou um pedaço de gelo à cabeça da rena, e depois disso ela leu o que estava escrito no bacalhau. Ela leu 3 vezes, e então gravou em seu coração, colocou o peixe na panela para o jantar, não havia razão pela qual não ser comido, e ela nunca desperdiçou nada. Mais uma vez, a rena contou primeiro a sua própria história, e depois de Gerda. A mulher finlandesa piscou com seus olhos sábios, mas não disse nada. Você é tão inteligente, disse a rena, eu sei que você pode amarrar todos os ventos do mundo com um pouco de algodão de costura. Quando um capitão desata um nó, ele pega um bom vento, quando desata 2, venta forte, e se ele desfaz o 3º e o 4º, traz uma tempestade sobre sua cabeça, selvagem o suficiente para explodir as árvores da floresta.
Você não vai dar de beber à menininha, para que ela possa ter a força de 12 homens para superar a neve da rainha? A força de 12 homens, disse a finlandesa, sim, isso será suficiente. Ela foi até uma prateleira, e tirou um grande odre, que ela desenrolou. Havia caracteres curiosos escritos nele, e a mulher finlandesa leu até o suor escorrer por sua testa. Mas a rena novamente implorou que ela desse algo a Gerda, e Gerda olhou para ela com olhos tão suplicantes, cheios de lágrimas, que a mulher finlandesa começou a piscar novamente, e chamou as renas até um canto, onde ela sussurrou, ao mesmo tempo que colocava gelo fresco em sua cabeça. Pequeno Kay certamente está com a Rainha da Neve, e ele está encantado com tudo lá. Ele acha que é o melhor lugar do mundo, mas isso é porque ele tem um caco de vidro em seu coração, e um grão de vidro nos olhos. Ele terá que sair de lá, ou nunca mais será humano, e a Rainha da Neve o mantém em seu poder. Mas você não pode dar à pequena Gerda algo para levar, que lhe dará o poder para conquistar tudo? Perguntou a rena. Não posso dar a ela maior poder, do que ela já tem. Você não vê como é ótima? Não vê como tantos homens, quanto a besta, têm que atendê-la? Como ela se saiu tão bem enquanto estava descalça? Não devemos dizer-lhe que poder ela possui, que está no coração dela, pois é uma criança doce e inocente. Se ela própria não puder alcançar a Rainha da Neve, então não poderemos ajudá-la. Os jardins da Rainha da Neve começam a apenas 3 quilômetros daqui, você pode levar a menina até lá. Coloque-a no chão, nos arbustos ali na neve, coberto de frutas vermelhas. Não fique fofocando, mas volte logo para mim. Então, a mulher finlandesa levantou Gerda nas costas da rena, e ela saiu correndo com toda a força que podia. Oh, eu não estou com minhas botas, e não estou com minhas luvas! Gritou a pequena Gerda. Ela logo sentiu necessidade delas, naquele vento cortante, mas as renas não se atreveram a parar. Correu até chegar ao mato com as frutas vermelhas. Lá, ele colocou Gerda no chão, e a beijou, enquanto grandes lágrimas brilhantes escorriam pelo seu rosto. Então, ele correu de volta o mais rápido que pôde. Lá estava a pobre Gerda, sem sapatos ou luvas, no meio de um gelo congelante na Finlândia. Um regimento inteiro flocos de neve vieram em sua direção, e eles não caíram do céu, pois estava bastante claro, com as luzes do norte brilhando intensamente. Não, esses flocos de neve corriam pelo chão, e quanto mais perto chegavam, maior eles ficavam. Gerda lembrava-se bem de quão grande e engenhosos eles eram, vistos por uma lupa. Mas o tamanho destes era monstruoso. Eles estavam vivos, eram a guarda avançada da Rainha da Neve, e assumiram as formas mais curiosas. Alguns pareciam grandes e horríveis porcos-espinhos, alguns como feixes de nós de cobras, com a cabeça para fora. Outros, novamente, eram como gordos ursinhos com cabelos eriçados, mas todos eram de um branco deslumbrante, vivos flocos de neve. O frio estava tão intenso, que sua respiração congelou quando saiu de sua boca, e ela podia ver isso como uma nuvem de fumaça na frente dela. Ficou mais grosso e mais grosso, até se transformar em anjinhos brilhantes, que cresceram cada vez maiores quando tocavam o chão. Todos eles usavam capacetes e carregavam escudos e lanças nas mãos. Mais e mais deles apareceram, e logo Gerda estava cercada por uma legião inteira. Eles perfuraram a neve flocos com suas lanças e os estilhaçaram em 100 pedaços, e a pequena Gerda caminhou destemidamente por eles. Os anjos tocaram suas mãos e pés, e então ela mal sentiu como estava frio, mas caminhou rapidamente em direção ao palácio de a Rainha da Neve. Agora devemos ver o que Kay estava fazendo. Ele não estava pensando sobre Gerda, muito menos que ela estava fora do palácio. As paredes do palácio eram feitas de neve acumulada, e as janelas e portas dos ventos cortantes. Havia mais de 100 quartos nele, moldados exatamente como a neve havia caído. O maior se estendia por muitos quilômetros. Eles foram todos iluminados pela mais forte aurora boreal. Todas as salas eram imensamente grandes e vazias, e brilham em sua frieza.
Nunca houve qualquer alegria neles, nem mesmo uma bola para os ursinhos, quando as tempestades poderia ter aparecido como a orquestra, e os ursos polares poderiam andar sobre as patas traseiras. Nunca houve sequer uma festinha ou jogos, como o toque por último, nem mesmo fofocar sobre as xícaras de café. Imensos, vastos e frios eram os salões da Rainha da Neve. As luzes do norte iam e vinham com tal regularidade, que você poderia contar os segundos entre sua ida e volta. No meio destes intermináveis salões de neve, tinha um lago congelado. A superfície foi quebrada em 1000 pedaços, mas cada pedaço era exatamente igual aos outros, que o todo formava uma obra de arte perfeita. A Rainha da Neve sentou-se bem no meio disso, quando estava em casa. Ela então disse, que estava sentada no espelho Rarrazão, e que foi o melhor e único no mundo. O pequeno Kay estava azul de frio, ou melhor, quase roxo, mas ele não sabia, pois a Rainha da Neve o havia beijado e os arrepios gelados tornaram seu coração um pouco mais que um pedaço de gelo. Ele andou por aí, arrastando alguns pedaços afiados e planos de gelo, em que ele colocou em todos os tipos de padrões, tentando fazer algo com eles, já assim como quando nós em casa temos pequenas tábuas de madeira, com as quais fazemos padrões e chamamos de quebra-cabeça. Os padrões de Kay eram muito engenhosos, porque eram os quebra-cabeças de gelo da razão. Aos seus olhos, eles eram de primeira classe, e da maior importância, isso devido ao estilhaço de vidro ainda em seu olho. Ele fez muitos padrões formando palavras, mas nunca conseguiu descobrir a maneira correta de colocá-las para uma frase específica, uma que ele estava muito ansioso por fazer. Foi uma eternidade. A Rainha da Neve disse a ele, que se ele pudesse descobrir essa frase, poderia ser seu próprio mestre, e ela lhe daria o mundo inteiro, e um novo par de patins. Mas ele não conseguiu descobrir. Agora vou voar para os países quentes, disse o Rainha do Gelo. Quero ir espiar dentro dos caldeirões negros. Ela com isso se referia aos vulcões Etna e Vesúvio. Devo branqueá-los um pouco, faz bem a eles, e aos limões e às uvas também. E ela voou para longe. Kay sentou-se sozinho, em todos aqueles quilômetros de corredores de gelo vazios. Ele olhou para seus pedaços de gelo, pensou e pensou, até que algo cedeu dentro dele. Ele estava sentado tão rígido e imóvel, que alguém poderia pensar que ele tinha congelado até a morte. Foi então que a pequena Gerda entrou no palácio, através dos grandes portões, num vento cortante. Ela caminhou para o grande salão vazio, e viu Kay, o reconheceu imediatamente. Jogou os braços em volta do pescoço dele, segurou-o com força e gritou, Kay, pequeno Kay, finalmente encontrei você? Mas ele ficou imóvel, rígido e frio. Então, a pequena Gerda derramou lágrimas quentes, e elas caíram sobre seu peito, e penetraram em seu coração. Elas descongelaram um pedaço de gelo, e derreteu o pedacinho do espelho que havia nele. Então Kay começou a chorar, ele chorou tanto que o grão de vidro foi lavado de seu olho. Ele a conhecia, e gritou com alegria, Gerda, querida Gerda. Onde você esteve por tanto tempo? E onde eu estive? Ele olhou em volta e disse, como está frio aqui, quão vazio e vasto. Ele manteve-se firme, abraçando de Gerda, que riu e chorou de alegria. A felicidade deles foi tão grande, que até os pedaços de gelo dançaram de alegria ao redor deles. E quando eles se acomodaram, lá ficaram. Apenas na mesma posição que a Rainha da Neve disse a Kay que ele deveria descobrir, ele se tornaria seu próprio mestre, teria o mundo inteiro, e um novo par de patins. Gerda beijou suas bochechas, e elas ficaram rosadas, os olhos dele brilhavam como os dela, ela beijou suas mãos e seus pés, e ele ficou bom e forte. A Rainha da Neve disse que ele poderia ir para casa sempre que quisesse, sua ordem de soltura estava escrita lá em letras brilhantes de gelo. Eles se deram as mãos e saíram do grande palácio. Conversaram sobre a avó, e sobre o rosas no telhado. Onde quer que fossem, os ventos paravam, e o sol rompia as nuvens. Quando chegaram ao arbuzo com as frutas vermelhas, encontraram as renas esperando por eles,
e trouxe consigo outra rena jovem. As crianças beberam seu leite morno. Então, eles carregaram Kay e Gerda, primeiro para a mulher Finn, em cuja cabana aquecida eles se aqueceram, e receberam instruções sobre a viagem de volta para casa. Depois eles passaram pela mulher Lapão, que havia feito roupas novas para eles e preparou seu trenó. Ambas as renas correram ao seu lado, para os limites do país. Aqui apareceram os primeiros botões verdes, e disseram adeus às renas e à mulher Lapão. Eles ouviram os primeiros passarinhos cantando e viram os botões da floresta. De lá saiu uma jovem montando em um lindo cavalo, que Gerda sabia, pois puxava a carruagem dourada. Ela tinha uma chapéu escarlate na cabeça, e pistolas no cinto. Era a menina Ladra, que estava cansada de ficar em casa. Ela estava cavalgando para o norte, para ver se gostava, antes de tentar alguma outra parte do mundo. E Gerda a reconheceu com prazer. Você deve ser um sujeito legal, para sair andando. Ela disse a Kay. Eu gostaria de saber se você merece ter alguém correndo até o fim do mundo por sua causa. Mas Gerda deu um tapinha na bochecha dela, e perguntou sobre o príncipe e a princesa. Eles estão viajando em países estrangeiros, disse a garota Ladra. Mas e o corvo? Perguntou Gerda. Oh, o corvo está morto. Ela respondeu. O coração doce e manso é viúva agora, e anda com um pedaço de lã preta amarrada em volta da perna. Ela tem muita pena de si mesma, mas é tudo bobagem. Mas, diga-me, como você se saiu, e onde encontrou ele? Gerda e Kay contaram tudo a ela. Finalmente está tudo bem então. Ela disse, segurando as mãos deles, e prometeu que se ela passasse pela cidade, lhes faria uma visita. E então, ela partiu para o vasto mundo. Mas Kay e Gerda seguiram em frente, de mãos dadas, e onde quer que fossem, encontravam a mais linda primavera, e flores desabrochando. Logo eles reconheceram a cidade grande onde moravam, com suas altas torres, nas quais os sinos ainda tocavam seus alegres repiques. Eles foram direto para a porta da avó, subiram as escadas, e entraram no quarto dela. Tudo estava exatamente como eles deixaram, e o velho relógio bateu no canto, os ponteiros apontaram para a hora. Enquanto eles passavam pela porta do quarto, perceberam que estavam crescidos. As rosas estavam agrupadas em volta da janela aberta, e lá estavam suas duas cadeirinhas. Kay e Gerda sentaram-se sobre elas, ainda de mãos dadas. Toda a grandeza, fria e vazia, da Rainha da Neve e do seu palácio, haviam desaparecido de sua memória como um pesadelo. E lá estavam, ambos sentados, adultos e ainda crianças no coração. Era um verão quente. Um lindo verão. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações, se quiser que o YouTube avise quando a próxima parte estiver disponível.